Graça e paz, querida adolescente. Vamos aqui para a terceira zona de perigo mental. Hoje o tema ou é do meu jeito ou nada feito. Será que você já ouviu aquela frase assim? Os adolescentes hoje são mais teimosos e rebeldes do que nunca. E será que se a gente não for atrás, da história, de tudo que já aconteceu, será que a gente também não vai encontrar candidatos, a título os mais teimosos? Por exemplo, no Antigo Testamento a gente tem lá a história dos israelitas, sua contínua rebelião com Deus, Muitas vezes eles desafiavam voltar as costas para Deus, então eles se lamentavam e quando eles estavam com problemas eles se arrependiam, ficavam chorando para Deus e em seguida eles obedeciam por um certo tempo, até as circunstâncias melhorarem e eles esqueciam de como tinham sido miseráveis quando eles viviam em desobediência e depois eles, por algum tempo, eles voltavam a ser rebeldes novamente e todo o ciclo se repetia, ficava dessa forma. É quase inacreditável que após experimentar uma grande bênção e terríveis castigos tantas vezes pelos quais eles passaram, eles ainda tinham conseguido, eles não conseguiam aprender a lição. Talvez você possa se identificar com os israelitas, Você quer controlar sua própria vida e está feliz em obedecer a Deus, enquanto Deus não atrapalhar os seus planos. A escritora do livro, Joyce, ela diz que por anos ela passou sendo abusada e controlada simplesmente, e isso adicionou mais lenha ao fogo, da rebelião que ela tinha dentro de si. Ela não confiava em pessoas que estivessem numa posição de autoridade e ela se ressentia com as pessoas que tinham autoridade. Ela não confiava nas pessoas e ela se tornou uma pessoa que ressentia a correção. Ela não aceitava ser corrigida. Ela, na verdade, se tornou uma pessoa desobediente às regras e era difícil de ser uma pessoa liderada. E a atitude dela era simplesmente: ninguém vai dizer o que eu devo fazer. Com certeza não foi fácil o trabalho de Deus na vida dela. Mas Deus não podia trabalhar com barro, no caso com a vida dela, se ela não fosse moldável nem flexível. Deus não podia, na verdade, trabalhar nela se ela não permitisse que o passado dela se tornasse, uma desculpa para resistir à obra que Deus tinha na vida dela. Então ela permitiu que Deus transformasse a posição, a dureza do coração dela, a rebeldia, a ignorância. E na verdade ela descobriu que a obediência a Deus era um processo. Ela tinha que se submeter a esse processo. E ela percebeu que à medida que ela colocava de lado a vontade dela para fazer a vontade de Deus, a habilidade em obedecer, ela ia crescendo dia após dia. Deus, ele requer a nossa obediência em todas as coisas. Não podemos impedir o acesso de Deus a qualquer área da nossa vida. Não podemos fechar qualquer porta a Ele. Você não pode falar: Deus, eu permito que o Senhor age aqui, nas minhas emoções, mas eu não quero obedecer. Não é dessa forma. Ou então você fala: Deus, eu quero começar a andar com você daqui por diante. Não quero trabalhar no meu passado. Isso é impossível. Nós devemos permitir que Deus, ele molde todo o nosso coração, toda a nossa vida. Muitos estudiosos concordam que o rei Salomão, ele foi um homem a quem Deus deu mais sabedoria do que a qualquer outra pessoa. E ele escreveu o livro de Eclesiastes. Salomão, ele era um garoto, tipo, esperto número 1. Era o cara da época. E infelizmente Salomão, ele cometeu muitos erros trágicos. Ele desperdiçou muito do tempo dele numa vida miserável, a despeito de ter sido maravilhosamente rico e poderoso. No início do livro de Eclesiastes, ele começa da seguinte forma, reclamando: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Está lá em Eclesiastes 1, versículo 2. Pouco depois ele começa a mencionar o que ele entende por vaidade e coisas inúteis. Aqui está a lista que ele fez, uma relação com 8 coisas que para ele era vaidade e sem sentido: sabedoria, prazer,
tolice, trabalho, progresso, riquezas, juventude, vigor e tudo mais. E você pensa que um dos seus amigos, né, aí que é desanimado, ou você, né? Olha só como é que estava Salomão. E nós podemos aprender uma lição muito valiosa com a vida de Salomão. Ele era um homem verdadeiramente sábio. Sua sabedoria era um dom dado por Deus. E infelizmente ele não utilizou muito bem esse dom. Ele se tornou um homem muito rico e poderoso. Ele cercou-se de belas mulheres. Mas ele se esqueceu de fazer uma coisa muito importante: obedecer humildemente a Deus. Salomão, ele queria fazer as coisas do jeito dele, viver de acordo com a sua vontade. E como resultado, ele enfrentou muito desespero desnecessário e despeito de ter possuído todas as possessões materiais que um homem poderia desejar. Felizmente, esse sábio, finalmente, ele caiu em si. Eclesiastes é um livro, né, um pouco deprimente. Lê lá, você vai entender. Mas ele termina de uma forma muito bonita, e Salomão dá um conselho para nós. Ele diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo as obras, até que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 ao 14. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem essa pessoa ser obediente a Deus. Tudo em nossa vida tem que estar fora da ordem. Ela precisa ser obediente a Deus. Tudo em nossa vida, na verdade, é ajustado por meio da obediência. A obediência é uma obrigação que nós temos para com Deus, de toda a humanidade. Da próxima vez, né, que você for tentado aí, na verdade, a fazer as coisas do seu jeito, considere as palavras de Salomão. A obediência é uma responsabilidade de cada indivíduo diante de Deus. A obediência se torna muito mais importante quando percebemos que nossa escolha em obedecer ou desobedecer a Deus não apenas afeta a nossa vida, mas afeta a vida de outros, possivelmente muitos outros. Os israelitas, né, do Antigo Testamento, muitos deles morreram no deserto, sem alcançar a terra prometida, que buscaram por anos e anos. E isso foi muito trágico. Mas o que é mais trágico, na verdade, é que muitos filhos deles morreram também no deserto, como resultado da desobediência dos pais. O mesmo tipo de coisa acontece na minha vida, na sua vida. As nossas decisões afetam outras pessoas, nossa família, nossos amigos, nossos colegas de classe, seus colegas de time e assim por diante. Esses efeitos podem ser positivos ou negativos. Romanos 5, versículo 19 diz: porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Jesus deu o maior exemplo de como de obediência a alguém pode levar a vida, né? Pode salvar, abençoar a vida de outras pessoas. Ao fazer, né, na verdade, ao ponto da sua obediência de sacrificar a sua vida, ele salvou toda a humanidade. Você não tem que carregar o mundo inteiro nas suas costas, não é nada disso, mas há pessoas na sua vida que você pode tirar do deserto, do negativismo, da rebelião, da apatia, ou de qualquer outra situação que eles estejam vivendo, através da sua obediência, ou mantê-lo, né, essa pessoa vagando a esmo como resultado da sua desobediência. Obediência é algo de longo alcance. Ela pode fechar as portas do inferno e abrir as portas do céu. Tudo depende do seu coração, da sua força de vontade, da sua determinação. Seja uma pessoa obediente e alcance as coisas que são lá do alto. Deus te abençoe.